Fala pessoal, tô passando aqui um pouco antes do vídeo para dizer que o conteúdo é um pouco diferente do que eu já trouxe no canal. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo ou se vocês também não gostarem, deixa no comentário para eu saber se eu devo trazer mais desse conteúdo ou menos desse conteúdo. Mas acompanha o vídeo aí, é nóis. Hey ho pessoal, para você que não me conhece, meu nome é Cami Carvalho e tá começando mais um vídeo. Seja bem-vindo galera, assim como todo vídeo eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos aqui do canal que vem contribuindo, deixando o like, comentando. Gente, isso aí realmente incentiva demais a gente a gravar. Rapaziada, o intuito do vídeo é um pouquinho diferente do que o de costume. É sobre esse comentário aqui, ó, do Messias. Eu privei aí o nome dele todo e um pouquinho do rosto dele para não dar nenhum problema futuro. Rapaziada, o que aconteceu? Eu postei um vídeo sobre empreendedorismo, sobre um empreendedor específico que ele ficou milionário, foi do 0 ao milhão, que é o Geraldo Rufino. É um empreendedor que, inclusive, se você quiser seguir, pode agregar muito, é uma ótima pessoa como ser humano. Ele criou a JR Diesel, que nada mais nada menos, ela é responsável por comprar veículos pesados, que são ônibus, caminhões, fazer a desmontagem, a reforma das peças e a comercialização, com um preço um pouco mais abaixo do mercado. O cara ficou milionário com isso. E esse tal de Messias falou falência aos ricos. Rapaziada, isso é um pouco complexo porque mexe com várias estruturas. A principal, será que o rico realmente, se ele falisse, teria alguma coisa prejudicial pra gente? Logo de cara, obviamente que sim, porque o rico gera emprego. Só que você ser rico, principalmente no Brasil, você passa a ser alvo de pessoas que elas vivem procrastinando, que elas não constroem nada e que realmente parece até ser um crime no Brasil você ser rico. E no Brasil tem aquela de, é necessário baixar o imposto do pobre e aumentar o imposto do rico. Vamos falar agora como empreendedores e eu vou falar mais especificamente do meu comércio de depósito de bebida, a distribuidora. Rapaziada, só para pegar a métrica do que eu vou falar. Por exemplo, eu vou no meu fornecedor, eu pego o fardo de Brahma. O fardo de Brahma eu estou pegando a R$ 41,50 e eu vendo a 50. Beleza. Se porventura eles aumentarem, eu vou fazer o que naturalmente? Eu vou repassar esse aumento para o consumidor final, correto? Pegou até aí? O que eu quero te dizer? Quando o governo ele tem a iniciativa de aumentar o imposto do rico, na realidade o rico ele nunca vai pagar esse imposto. Por quê? Porque ele vai botar esse imposto, essa porcentagem embutido no produto dele. Então, quando o mais pobre, da base, ele compra esse produto um pouco mais caro devido a esse aumento de imposto imposto pelo governo, quem na realidade está sendo prejudicado é o assalariado, a pessoa que está na base. Porque na realidade, o rico, se ele sofrer taxações absurdas no Brasil, ainda mais as pessoas que são milionárias, eles vão descentralizar o patrimônio deles, eles vão levar para outros países com taxações mais aceitáveis e deixar somente a operação aqui dentro do Brasil. Então o que eles vão fazer? Eles vão para Dubai, que tem uma taxação zero até o momento agora, mas estão estudando ainda esse ano subir a taxação para 0,7 a 0,9, por quê? Porque quando foi construído os Emirados Árabes, a principal fonte de renda de Dubai era do turismo e do petróleo. Só que uma hora a conta passa a não bater. Mas enfim, isso aí é coisa para outro vídeo. Enfim, quem está na base, sendo mesmo que os microempreendedores, sendo o assalariado, o CLT, mas principalmente o CLT, que ele é a base da base, ele é a mão de obra bruta. Ele é o real prejudicado. Pessoal, vocês têm que entender uma coisa, não existe dinheiro de governo, existe dinheiro de contribuinte. Eu, você que está assistindo, seu filho, seu pai, sua mãe, sua esposa, enfim, todo mundo tem que consumir algo. E nesse algo tem um imposto ali, juntinho com o preço. Então, você que usa seu carro para ir trabalhar, ali também tem. Na roupa que você compra, no calçado, no alimento que você come, tudo tem imposto. Esse imposto vai para o Estado. Então, uma coisa, o Estado, ele não gera riqueza. O Estado, ele pega uma porcentagem da sua. Uma regrinha clara, a gente é o animal, o
hospedeiro, e o Estado é nada mais nada menos que o parasita. Ele suga tudo o que pode. Então, na minha percepção, essas duas coisas não são válidas, que são o quê? A falência dos milionários, a falência de quem realmente tem dinheiro, ou até dos microempresários, dos médio empresários, não é uma opção. E não é uma opção estabelecer impostos diferenciados para o empresário. Por quê? Porque toda vez que vai subir o imposto, a gente vai embutir esse imposto a mais no produto. E o cliente final sempre vai ser prejudicado, que é o CLT, o assalariado, que trabalha ali 26 dias, 30 dias para poder receber ali um salário mínimo. E cada vez mais ele vai perdendo a capacidade do poder de compra dele. Então entenda, essa não é a solução. Qual seria uma solução inteligente? Rapaziada, porque os Estados Unidos, entre outros países, têm uma economia mais forte do que o Brasil? Primeiramente porque não tem essa cultura de dar assistencialismo às pessoas, como exemplo, Bolsa Família, essas coisas, e se dão por um tempo, não dão para sempre. Quando a pessoa ela fica nesse assistencialismo do governo, achando que ela está se dando bem, na realidade, gente, o governo ele não é gerador de riqueza. Então, de certa forma, tá vindo de você, tá vindo de outras pessoas, tá vindo de realmente quem trabalha. E quanto mais pessoas não querem trabalhar, querem só depender do assistencialismo, menos mão de obra qualificada ou mão de obra tem no mercado. Por exemplo, a mão de obra, quanto mais no mercado tem, melhor para a economia, porque a mão de obra ela movimenta a economia. Para você entender esse exemplo em uma baixa escala, vamos supor, eu tenho uma motopeças. Nessa motopeças, trabalha eu. Eu consigo gerar um faturamento limite, sendo eu, a minha produção. Cada ser humano tem uma produção que ele consegue fazer. Beleza, eu quero aumentar o meu faturamento, eu chamo outra mão de obra. Isso vai me gerar mais um gasto? Vai, mas isso pode dobrar o meu faturamento. Então entenda, cada vez que uma mão de obra entra, seja no seu negócio ou no estado como um todo, isso é bom para a economia, isso movimenta a economia. Por isso que nos Estados Unidos a economia é muito mais forte, é muito mais valorizada a mão de obra. Porque, por exemplo, no Brasil ainda a gente tem essa cultura de não valorizar a mão de obra. Só que, pessoal, a gente tem essa cultura, não é nem por culpa sua, minha, mas é uma coisa que já vem lá de trás da época da escravidão, quando a mão de obra ela era obrigada. Então a gente não sabe, não aprendeu ainda a valorizar realmente a mão de obra. Por exemplo, você fica rico, você ficou rico, você compra um apartamento de 2 milhões de reais. Você contrata o Pedro. O Pedro te cobrou 3 mil reais para pintar o seu apartamento de 2 milhões. Mas você, 3 mil para pintar um apartamento? Não. João faz a 1.000 reais. Mas aí tá. O João, ele não entende qual é a melhor tinta para sua parede. O João não entende a diferença da tinta para pintar o exterior e o interior. Já o Pedro é qualificado, o Pedro é profissional. Ele sabe entregar o produto de uma forma correta. Ele sabe usar o material sem fazer besteira, sem deixar aquela marca feia de escorrido na parede. Então, mas o brasileiro, ele não está acostumado a valorizar a mão de obra. Agora você vai usar o americano como exemplo. O americano, ele valoriza a mão de obra. Por quê? O americano como um todo, ele aprendeu que para crescer, ele precisa de pessoas. Seja crescer a empresa dele, seja crescer o comércio dele, seja crescer a casa dele, seja construir prédios. Ele precisa e necessita de pessoas para trabalhar, desde a fundação até dentro da empresa dele. Então ele acostumou-se a valorizar aquela mão de obra, que por muitas vezes pode ser em determinadas áreas escassa. Então toda vez que há uma mão de obra escassa, ela se torna mais cara. Mas enfim, gente, esse vídeo aqui tá longo pra caramba. Acabei entrando em outros tópicos, respondendo esse tópico. Mas eu não acho realmente que
a solução do Brasil seja os ricos ficarem mais pobres. Não vejo que a solução seja aumentar o imposto para o mais rico e diminuir para o mais pobre, ou deixar o que está para o mais pobre e aumentar para o mais rico, porque o mais rico sempre vai passar esse aumento para o mais pobre. E também não vejo que a solução de tudo seja o assistencialismo, a mão do Estado em cima daquelas pessoas que não podem, não têm emprego, não têm uma renda, porque essas pessoas acabam pesando e o Estado, para poder contrabalancear esse peso de estar dando assistência, ele vai aumentar o imposto em alguma área. E é aí que a gente começa a superinflacionar, enfim, várias coisas. Então, rapaziada, tenta pensar um pouquinho mais, tenta se planejar, como eu disse, tenha reserva de emergência, sempre pensa a longo prazo. Para você que é empreendedor, comerciante, seja lá o que você for, tenha sempre em mente, problemas podem acontecer. Então, esteja sempre um passo antes. Esteja preparado para as crises, seja financeira, seja qualquer tipo de crise na sua vida, pessoal ou profissional. Guarde dinheiro, monte uma reserva de emergência e, rapaziada, faça o seu, sem olhar para o lado. Não olha para a concorrente, não olha para quem está aí. Ah, você não vai conseguir, aí isso e aquilo. Só depende de você. Se destacar ultimamente não está sendo difícil. A gente está vindo de uma geração que infelizmente ela é fraca, ela é omissa, ela não faz nada. Então, se você fizer um pouquinho a mais da média, você já está se destacando. Mas é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, é nóis, valeu, fui. Ah, rapaziada, deixa no comentário aí se você gostou desse tipo de vídeo. Enfim, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, eu trago um pouco mais. Se vocês não gostaram, eu não trago, valeu?